Oi! Hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês tudo o que eu li no mês de novembro. Nesse mês eu li 12 coisas, vamos dizer, porque nem todos foram livros completos, assim. Eu li muito conto, novela, mangá, quadrinho, mas também teve muita coisa bacana que eu quero compartilhar hoje com vocês. Então já senta aí, já pega a sua comidinha, sua pipoca, seus chips, seu refrigerante e vamos aí nesta jornada para dar as minhas opiniões sobre esses livros. Eu comecei em novembro, então, finalmente encarando o Warbreaker do Brandon Sanderson, nessa minha missão aí de ler todos os livros da Cosmere. Esse aqui era o intermediário que faltava para eu finalmente poder começar a segunda era de Mistborn. O que eu estou pensando seriamente se eu vou ler ela inteira antes de ir pro Caminho dos Reis. Eu tô querendo muito já ir pra Stormlight, querendo pular aí a segunda era, mas eu tô pensando ainda se eu faço de fato isso. E Warbreaker é um dos livros para mim mais criativos e mais interessantes do Brandon Sanderson, com um sistema muito único de magia. Aqui a gente tem basicamente dois reinos que eles estão ali em paz, entre muitas aspas, mas existe uma tensão, uma promessa de uma guerra aí que vai acontecer, porque tá uma paz fake. Essa paz aí é fake news, entendeu? Aí o rei de um desses lados, ele prometeu mandar a filha pro grande deus e o rei do outro reino ali. E ele também tem várias outras filhas, né? Todas irmãs ali. E acontece algumas tretinhas ali no começo, ele acaba mandando, na verdade, a irmã mais nova. Essa irmã mais nova vai até esse outro reino, então acaba entrando na corte, né? Eles até estranham no começo, mas era pra mandar uma princesa, mandou a outra. E a outra irmã mais velha, que era na verdade a pessoa pra ir no lugar daquela, já tá confuso, né? Ela acaba indo na cidade também pra tentar meio que salvar a irmã e ver se tá tudo certo com ela. Acaba que as duas princesas, no fim das contas, vão pra essa grande cidade, onde existe esse grande rei, esse grande deus deles, mas também existem vários deuses ali que são chamados de Returned, que são pessoas que já viveram, morreram de forma heróica e voltaram à vida. Então as pessoas veneram eles e tem todo um sistema de magia voltado a cores e também a respirações, que são as breaths. Basicamente, cada pessoa nasce com uma respiração dentro dela e você pode acumular isso daí, seja comprando de outras pessoas, as outras pessoas transferem, né? Ou quando uma pessoa tá pra morrer, ela te dá as respirações dela, enfim, rola todo um mercado ali depois. Quanto mais respirações você tem, mais poderoso você é. Então, o grande rei ali, ele tem 1 bilhão de respirações, sabe? Tem muitas. E esses deuses, eles também têm bastante. É muito difícil de eu explicar pra vocês, é mais fácil vocês lerem e ir compreendendo, porque aos poucos ele vai contando vários detalhinhos, é um universo muito rico. Então, vamos começar dizendo que esse é o ponto positivo pra mim. É um livro muito rico na questão do sistema de magia, é muito criativo, é muito bem construído, é algo que você não vai ver em nenhum outro livro de fantasia. As regras que permeiam tudo isso, o Brandon Sanderson sempre trabalha isso muito bem. Ele cria um sistema onde até no final do livro aqui, ele faz as quantidades de respiração, o que cada uma traz, e o que cada coisa faz, e enfim, ele tem muito carinho e dedicação sempre com isso, e isso encanta nos livros dele. Aqui nesse livro, eu confesso pra vocês que eu comecei um pouco com medo, porque nos primeiros 30%, 40% ali, eu não tava totalmente conectado com a história, eu não tava conectado com os personagens, eu não tava desgostando, tava pra minha leitura, tipo, Brandon Sanderson, sabe? Não tem erro, tava gostando, tudo mais, tava indo no show, mas eu não tava lá ainda, eu não tava 100%. Quando as duas princesas estão ali na cidade, e uma já começa a se infiltrar ali no meio dos deuses, a outra já tá na parte da cidade mesmo, não tá no palácio, e ela também conhece pessoas novas, a gente vai conhecendo essas pessoas aos poucos. Aí eu comecei a gostar um pouquinho mais deles. A gente tem saltos ali de pontos de vista a todo momento também. A gente acompanha uma, depois acompanha outra, aí acompanha um dos deuses também, acho que é o Light Song, alguma coisa assim. E a gente vai começar a ver que existe uma tretinha rolando ali dentro da corte, que na verdade essa promessa de guerra não necessariamente é o rei que tá desejando isso, mas sim as pessoas, as cobrinhas ali da corte, sabe? Então vai ter muito disso, de fofoquinha, de tentar descobrir quem são as cobras, de traição, e isso é muito legal. Então quando a gente entra de fato em todo esse sistema intricado de traições, de conversas, de segredos, de sussurros pra lá e pra cá, tudo isso misturado com o universo mágico, aí, meus amigos, fica toppersons. Então, pra mim, como é um livro longo, chegar nesses 40% é um chãozinho, né? Então eu comecei de uma forma um pouquinho mais devagar, mais de 40% pra frente, eu amei. E no final das contas eu dei 4 estrelas pra ele, né? Porque não foi 100% pra mim, mas eu favoritei e eu considero ali que tá no mesmo nível pra mim de Elantris, por exemplo, que também foi do livro que eu dei 4 estrelas e favoritei. Daí eu já tava na vibe do Brandon Sanderson e eu peguei um conto do Arcanum Unbounded, que também tava na minha listinha, era o próximo em seguida do Warbreaker. Tô lendo numa ordenzinha que eu acabei fazendo ali, pesquisando na internet. Em seguida, então, eu tinha esse que chama Shadows for Silence in the Forests of Hell. Se eu não me engano, esse conto ele foi traduzido e publicado em um livro lançado pela Leia. Eu acho que esse livro não existe mais, mas em certo momento
da vida, esse conto foi traduzido. Basicamente, a história desse livro é sobre uma personagem chamada Silence, né? O próprio título do conto aí é o nome dela. E ela mora nessa estalagem, ela tem esse bar, estalagem, no meio de uma floresta. E nessa floresta existe um mito de uma pessoa que, se você é ladrão, se você é uma pessoa de má índole, você tem que tomar cuidado, porque esse cara pode vir te matar. É meio que um justiceiro que falam que existe ali. A gente vê que, na verdade, esse mito desse grande justiceiro pode estar ligado com a Silence, com as filhas dela e com o que elas fazem ali. Eu não vou contar muito sobre a sinopse, porque ele realmente tem 58 páginas, então é muito curtinho. Mas, eventualmente, a Silence, por causa de todas essas tretas que rolam tanto na estalagem dele na floresta, ela acaba tendo que passar por uma mini aventura ali. Eu gostei bastante desse conto e me surpreendi também com a criação do universo, porque em pouco tempo o Brandon Sanderson já criou mais um sistema de magia diferente, mais regras e mais coisa que a gente tem, tipo uns bichos assim que ficam andando por essa floresta, que são como se fossem fantasmas, e você não pode fazer barulho, tem umas regrinhas ali que você tem que seguir pra não despertar meio que a ira desses bichos, eles não virem em cima de você. Então ela vai atravessar essa floresta atrás de coisas, e ela tem que ir com muito cuidado, aí tem momentos de tensão, é um conto cheio de ação também. Enfim, eu não tenho muito o que dizer, porque realmente é muito curto, mas eu gostei, acabei dando 4 estrelas. Aí eu li o primeiro e o segundo volume de White Sand, que é um quadrinho também pelo Brandon Sanderson, são 3 volumes, mas eu só li o primeiro e o segundo, acabei abandonando, gente, não vou ler o terceiro, já não tava gostando e daí eu deixei o terceiro pra lá. O que acontece é que White Sand, na verdade, ele é uma história de 1000 páginas, escrita pelo Brandon Sanderson, que nunca foi publicada. Ele acabou canonizando e transformando essa história de 1000 páginas em 3 quadrinhos, que são a versão oficial e final da história que ele quis contar. Mas Brandon Sanderson já confirmou, já falou em live, já falou em vídeo, que ele estava revisando e estava fazendo uma versão comercial final de White Sand em forma de prosa, né, de livro normal. Pode ser que no futuro a gente tenha, além dos quadrinhos, a versão em texto mesmo, o que eu acho que vai funcionar bem melhor. Porque o White Sand, ele é um universo onde existem pessoas que controlam a areia, né, e pegam os poderes deles e fazem manobras e coisas com areia. E tem muita coisa, detalhinho político também, que no quadrinho acabou ficando um pouco disperso, acabou ficando um pouco difícil de entender o que estava rolando. Apesar da história ser muito boa e você vê que realmente tem elementos ali que poderiam ser muito bem explorados na forma de prosa, né, tanto em relação às tretas políticas, ao sistema de magia, aos personagens, acaba que fica tudo meio que mais ou menos trabalhado. Então os personagens ficam mais ou menos, a treta do que tá rolando é muito difícil de entender, porque a gente não tem contexto, a gente não tem descrição, a gente só tem um monte de balão gigante com 1 bilhão de falas, um monte de nome, e que torna a leitura um pouquinho cansativa, e na verdade não chega a ser ruim, mas eu acho que simplesmente não funciona como quadrinho essa história, e você lendo, você tem essa sensação. Eu abandonei esse quadrinho, eu acabei não continuando, eu acho que eu vou esperar, se um dia ele resolver lançar White Sand através de prosa, aí a gente vai ler e vai amar, porque pelo que eu vi, do que ele apresentou já pra gente, é muito legal. Ver por escrito, assim, esse universo de magia com areia vai ser muito massa, eu tô muito animado pra isso. Aí eu li o Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, que na verdade esse livro, vou deixar aqui pra vocês, ele já tem publicado aqui no Brasil pela Rocco, eu acho que ficou amanhã ainda outro amanhã, da Gabrielle Zevin. Eu já tinha lido outro livro dessa autora que eu tinha gostado bastante, e esse livro, ele é um drama, é um livro contemporâneo, adulto ali, sobre personagens que acabam criando uma empresa de videogame, de criação de jogos ali, né? Na verdade a gente tem 2 protagonistas, o Sam e a Sage, e eles se conheceram quando eles eram crianças ali em uma situação específica que eu não vou detalhar, porque é bem legal você ir conhecendo sobre a vida deles e o passado deles, e anos depois eles acabam se encontrando. A Sage, ela acabou fazendo faculdade ali, ela aprendeu a desenvolver jogos, e o Sam também tem essa paixão, enfim, coisas vão rolar ali, e eles vão acabar criando o primeiro jogo deles, o Ichigo. Do dia pra noite, esse jogo fica muito famoso, e eles começam a se solidificar como um estúdio muito bom e muito conhecido de jogos de videogame, né? A partir daí eles vão criar, tipo, Ichigo 2, aí eles vão lançar uma nova série de jogos, e tudo isso vai ser permeado também pelos dramas da vida deles e o dia a dia, as relações interpessoais dos personagens, é mais sobre o drama do que a criação de jogos, na verdade. Inclusive, se você, assim, fala, nossa, mas eu não me interesso muito por esse tema de jogos, na verdade, pense nesse livro como um livro de
drama, um livro de tretas e novelão, assim, de personagens, sabe? Ele é muito mais sobre isso. É uma escrita muito prazerosa, muito sensível, muito bonita. Ele tem um leve toquinho de Frederick Backman, misturado com o quê? Com Taylor Jenkins Reid, com Pachinko também, na forma de construir personagens, de contar a história. Ele conquista logo de cara porque ele cria pessoas reais que você se importa no primeiro momento, já que você tem contato com elas. Essa relação do Sam e da Sage, por grande parte da história, ele é meio platônico, assim, e é muito legal você acompanhar dois personagens que vão construir uma relação de amizade, não necessariamente de romance, sabe? A gente tem tudo aquilo de duas pessoas se conhecendo e trocando comentários sagazes e se apaixonando uma pela outra como amigos, sendo fofos e um querendo estar na presença do outro. É uma coisa de acompanhar que traz um sorriso pro rosto enquanto você tá lendo. Os elementos de videogame, eles são maravilhosamente inseridos na história porque eles não são jogados assim, um monte de referência, um monte de coisa que você precisa saber pra entender e aproveitar a história. A autora, na verdade, ela constrói mais isso como sendo uma paixão dos personagens. É igual a Taylor Jenkins Reid faz, por exemplo. Se você já leu Carrie Soto, é um livro que vai falar bastante sobre tênis. Eu tenho zero interesse por tênis, né? E no Carrie Soto, a gente fica intrigado pra ver as partidas de tênis. Você acaba se importando pelo assunto porque ela escreve muito bem aquele assunto e ela cria personagens que vão dar vida a esse assunto. E aqui acontece a mesma coisa. Por mais que você não se interesse por videogame, você vê os personagens tão apaixonados por isso que você se interessa pelo que eles estão fazendo. Por grande parte, eu me lembrei também bastante daquele documentário, não sei se alguém de vocês já assistiu, mas o Indie Game, que é um documentário feito há muito tempo atrás, feito sobre 3 jogos, que é o Fez, Binding of Isaac e mais um que eu não lembro agora. Se você já assistiu, esse livro ele traz um pouquinho dessa vibe também, porque no documentário ele fala mais sobre a vida dos criadores do que os jogos em si. É um livro assim que ele vem por trás de você, quando você menos espera, ele te atinge com as emoções. É um livro meio grande, tá? Então eventualmente ele fica um pouquinho cansativo, em algum momento ou outro eu senti essa exaustão, até porque começa a acontecer muita coisa na vida dos personagens, e quando você vê, é quase um pachinko mesmo, sabe? É fatos e fatos de coisas acontecendo, chega um momento que você fala, ai meu Deus, tá bom, já deu. Tem um certo momento também que ele parece que ele vira uma chavinha e ele fala, nossa, agora eu vou começar a fazer os personagens sofrer. Deixa eu botar um monte de desgraça aqui. Eu fui perdendo brilho nesses momentos, eu confesso. A Sage também é uma personagem um pouquinho irritante, às vezes, ela é meio birrenta, é meio que tipo assim, criança que bate o pé porque o pai não comprou o brinquedo. Mas assim, o livro no geral é espetacular, é muito bom, tem seus momentos muito envolventes, tem alguns momentos mais lentinhos, tem uma parte que ele descreve como se fosse a história dentro do jogo, que eu também não vi muita necessidade, mas foi interessante. Mas no geral é um livro muito memorável, é um livro que eu já li várias coisas depois dele e minha cabeça continua voltando e pensando nele. Eu acabei dando 4 estrelas e eu super recomendo. Aí eu li um conto, uma novela super curtinha do Frederick Backman, que é Every Morning The Way Home Gets Longer and Longer. É um título gigantesco, ele é bem fininho mesmo ali, tipo em uns 40, 50 minutos, que é um livro que, não vou dar muita sinopse pra vocês, mas eu vou falar que ele vai tratar sobre luto, sobre aceitar a perda e sobre entender a natureza humana e compaixão pelas pessoas, enfim. Ele tem uma vibe muito lúdica, assim, porque ele se passa em um ambiente que na verdade não é a vida real, é meio como se fosse, não necessariamente um pós-vida também, sobre um avô e o neto. Eles vão conversando e você vai entendendo que esse avô, ele tem meio que um Alzheimer ali, demência, alguma coisa assim, e ele tá nesse processo degenerativo, e quando ele vai conversando com o neto nesse outro universo paralelo, eles vão falando sobre a vida que eles viveram, sobre a paixão deles por matemática, e nisso tudo vai acontecer nesse processo de cura, sabe? Esse processo de aceitação de que o vô uma hora vai embora. É muito bonito, é um conto assim que em pouquíssimas páginas, 2, 3 páginas, você já vai estar no chão chorando. Ele conta de uma forma muito bonita. Eu acho que o Frederick Backman, ele tem uma sensibilidade fora desse mundo. Todos os livros dele eu chorei. Teve o Gente Ansiosa, O Homem Chamado Ove, ele tem uma forma de contar, falar sobre pessoas de uma forma muito relacionável, mas também ele sempre pontuar as partes ao mesmo tempo mais dolorosas e as mais bonitas da vida das pessoas, sabe? E isso é muito legal. Eu sou simplesmente apaixonado por esse autor, tanto que eu comprei todos os livros dele que faltavam pra mim. Agora tem a coleção inteira do Frederick Backman que eu quero muito ler, os que faltam. E esse realmente não tem muito o que dizer porque é super curtinho, mas nossa, gente, se você quer uma coisa pra chorar, aquela coisa que você, hoje eu tô afim de ler uma coisinha rápida e cair morto aqui, pegar a depressão. É esse livro que eu recomendo pra vocês. Eu dei 5 estrelas, não tem nem o que dizer. Eu li 2 quadrinhos, na verdade 2 mangás que me recomendaram, que é On or Off, que também são super rápidos de ler. Eu li isso aqui em live e são quadrinhos hot, mas um hot assim explícito, com os desenhos
das coisas lá, entendeu? Que também, por coincidência, tem elementos de desenvolvimento de jogos, porque a gente vai acompanhar um protagonista que ele trabalha junto com os amigos dele. Eles têm uma mini empresinha ali, que na verdade é um grupo de amigos apaixonado por videogame, né? E uma grande empresa contrata eles para criar um jogo promocional, publicitário ali pra campanha que eles querem fazer. Tipo, junto com a campanha que essa empresa vai lançar, eles querem lançar um joguinho temático da empresa, né? E daí, esse garotinho aqui, que tem essa empresa junto com os amigos, ele vai se cruzar com o CEO dessa grande outra empresa e coisas vão acontecer. Gente, é uma graça, é muito divertido, é uma leitura viciante. Infelizmente, eu acho que ele ainda não terminou de publicar. Então eu li o primeiro, o segundo volume, eu sei que já tem o terceiro em português, mas eu vou esperar o terceiro e quarto, acho que pra ler junto. E assim, é um draminha, sabe? É uma comédia romântica nesse ambiente de escritório, de empresa, né, empresarial, e com partes muito picantes e coisas que você, assim, eu shippei muito esses dois. Eu estou doido pra ler a terceira, na verdade. Tô maluco pra saber o que vai acontecer, porque o segundo acabou num momento muito, assim, desesperador, que realmente não tem como você seguir a vida enquanto você não lê a continuação. E o CEO também tem toda aquela vibe, tipo, ele é 2 metros de altura, sabe, com a cara fechada, e é tipo Grumpy Sunshine. O menino também é todo sunshine, assim, todo bobinho, o cara já é mais fechadão. Então tem todo esse trope também. Ai, é uma delícia, é maravilhoso. Eu amei, 5 estrelas pros dois. Aí eu li um livro que eu detestei, que eu não gostei mesmo. Eu até tentei, gente, eu fui até o final, tentei, me esforcei pra gostar, mas não rolou, que é o Cordialmente Cruel. Tava muito empolgado por esse livro, porque eu tinha pra mim que eu ia gostar demais dele, que é basicamente um instituto, uma escola ali pra pessoas muito inteligentes, pra esses prodígios, onde no passado aconteceu um sequestro da filha e da mulher do dono, filho do dono, a filha e a mulher dele, elas foram sequestradas por esse ser, por essa pessoa que se auto-intitula Cordialmente Cruel. E daí esse mistério ficou sem resolução. Anos depois, a nossa protagonista, ela é chamada pra estudar nessa escola e meio que vai reabrir o caso. A intenção dela é justamente ir pra essa escola e tentar descobrir o que aconteceu anos atrás. E daí vão começar a acontecer coisas no presente também. Então vai virar uma mini tretinha ali em relação a todo esse mistério do Cordialmente Cruel. É uma escrita gostosinha, é um livro bem cozy, aquele livro pra você ler num dia chuvoso com uma caneca de chá, entendeu? Em um lugar confortável, na sua poltrona, com cobertores. Mas eu confesso que esse conceito de instituto, de escola para crianças prodígios, na verdade são crianças, são adolescentes ali, jovens já, né? Um deles monta robôs e um mexe com peças eletrônicas. Eu acho isso muito clichê, eu acho muito batido já. Eu acho que já 300 outras histórias já fizeram essa coisa do instituto para pessoas muito inteligentes que montam robôs. Uma protagonista nerdzinha que ama ler, uma coisa meio Matilda, assim, sabe? Mas eu achei tranquilo. Ah, tá bom, vai ser isso, beleza, nada de novo, mas vamos ler, vai ser um 3,5, né, no máximo, assim, tá ok, né, vamos ler. Daí a gente começa a ter algumas alternâncias com o passado, contar um pouquinho das cenas do passado, e eu achei essas as melhores partes do livro, e são poucas. O resto do livro, o presente, eu odiei. Achei um tédio só, achei chato, achei ruim, porque a gente tem um grupo de jovens que são todos personagens clichês, são todos personagens estereotipados, bidimensionais, e acaba virando, na verdade, você fica tão interessado com o mistério, o suspense do sequestro, e ele acaba indo pra um rumo totalmente, tipo, adolescentes fazendo adolescentices, de, ai, você ficou com o Josh. Achei todos eles genéricos, de personalidade genérica, sabe? Tinha uns momentos, assim, que mencionavam fulano e eu ficava uns 10 minutos, assim, tentando lembrar, gente, quem que é essa pessoa? Aí eles vão pra um rumo, veja bem, eles vão fazer um documentário, um filme, recriando o que aconteceu no passado pra tentar descobrir alguma coisa. E eu só fiquei pensando que no livro inteiro, eles estão ali naquele instituto pra estudar, eles não fazem mais nada da vida. Gente, eu fiquei, vocês não tem que estudar, só fica de havaianinha pra cima e pra baixo o dia inteiro? Esse negócio, o mistério do Cordialmente Cruel, ele só faz mais sentido no passado. No presente, ela tenta reviver essa lenda, esse negócio, mas fica jogado ali, não se encaixa muito bem. O passado não se conecta com o presente, parece que você tá lendo duas histórias diferentes. E pior, o pior momento disso tudo é que ele fica bom nos últimos 2, 3 capítulos. O final do livro é muito, muito bom. Muito mesmo. Fiquei muito investido nos últimos 2, 3 capítulos. Mas assim, ali eu já tinha jogado a toalha já. E eu não tenho a menor intenção de continuar pro segundo livro, porque eu não quero passar por essa tortura de novo. Então, no final, eu acabei dando 2 estrelas e meia. É um livro que tinha muito potencial, mas infelizmente foi desperdiçado. Eu fiquei muito triste. Daí, eu li, cadê o livro aqui? O Gato que Amava Livros, de Sosuke Natsuki.
Kaia. Esse é um livro japonês? É, japonês, traduzido então para o português. Eu não sei se direto do japonês ou de alguma tradução em inglês. Que é sobre um mocinho que ele acaba perdendo um avô. E esse avô deixa de herança pro menino a livraria dele, que é a livraria Natsuki. Ele tá nesse processo de luto, né? Ele tá cuidando dessa livraria, ele tá pensando se ele vai embora dali. Aí, um dia ele tá cuidando da livraria ali, tá muito triste com a morte do avô. Chega um gato. E esse gato começa a falar com ele fica muito assustado que o gato fala. Aí o gato chega e fala: eu preciso da sua ajuda pra gente ir salvar livros. Aí ele começa a levar o nosso protagonista em várias aventurinhas onde eles vão tentar de uma forma ou de outra salvar os livros. E o que eu digo com isso? Basicamente é como se fosse um game, assim, sabe? A cada capítulo ele vai em alguma pessoa e essa pessoa que ele chega é como se fosse o boss da fase, o chefão. E ele vai ter que dialogar com essa pessoa e tentar convencer aquela pessoa a parar de fazer o que ela tá fazendo. Então um deles, tipo, tá lendo muito, mas não absorve os livros. O outro é uma empresa que eles são focados em resumir os livros e publicar só resumos para as pessoas. No outro é uma editora onde vai criticar bastante sobre a questão de publicar somente pelo dinheiro, né? E publicar livro atrás de livro simplesmente para ganhar dinheiro mesmo e não se preocupar mais com a qualidade do livro. São várias situações onde o menino e o gato vão lá tentar convencer essas pessoas a se tornarem pessoas melhores. É um livro com muita crítica em relação ao meio editorial e aos leitores e pessoas que glamorizam a leitura como forma de mérito, assim, de tipo, nossa, como eu tenho muitos livros, ou nossa, como eu li muitos livros esse mês. É até um livro com muitos tapas na cara, assim, sabe? Mas o que acontece pra mim e isso eu vejo bastante em literatura oriental, que os livros japoneses, coreanos, chineses, têm um aspecto em comum que são leituras mais frias, são leituras mais diretas ao ponto, assim, sem muito frufru, são leituras até um pouquinho mais distantes, você se sente distante do livro, mas aqui ele já tem uma vibe, às vezes lembra muito o Conto de Natal do Dickens, que é o Conto de Natal que ele vai visitar os natais passados, futuros lá, então é meio como isso, tipo, cada capítulo uma liçãozinha de moral em relação a uma coisa. Me lembrou bastante Persona 5, que é um jogo, me lembrou bastante Estúdio Ghibli, O Reino dos Gatos. Não tem uma grande trama, eu acho que esse livro, na verdade, é um grande hablamento, ele habla muito. Ele tem lacração cis o tempo todo, é lacre do começo ao fim. Tem algumas mensagens cafoninhas, né? Tem aqueles momentos onde o que mais importa é o amor. Isso aqui foi a escolha para janeiro do livro anotado dos membros, né? A cada 2 meses eu mando um livro anotado pro pessoal que me apoia nessa recompensa em específico. E, gente, não poderia ser melhor, porque esse livro realmente é muito bom para você ler e discutir com outras pessoas e anotar e marcar, escrever post-it, porque ele tem muita lição, assim, muita coisa que você vai escrever e fazer reflexões em cima do texto, sabe? Então foi a escolha perfeita. E assim, eu gostei, eu dei 4 estrelas, eu fiquei ponderando ali 3,5, 4, mas eu acho que no geral as críticas foram tão boas que eu consegui ignorar essa frieza da história e a não conexão com personagem nenhum ali, na verdade, em prol do que o livro queria me passar. Então eu acabei dando 4 estrelas pra ele. E por fim, agora eu deixei o melhor por último, hein? Eu deixei a grande bomba deste canal, bomba no bom sentido, de tipo, vocês não esperavam por essa. Que eu li Caraval e eu amei. Gente, eu tava com medo de ler esse livro, porque é um livro que, por parte do meu círculo de amigos ali, eu já tinha visto muitas críticas, né? Muitas pessoas falarem que não curtiram, muitos amigos próximos detestaram esse livro. Então me botaram, assim, um terror psicológico em relação a ele, um medo de ler, que eu simplesmente tinha decidido não ler mais esse livro. Daí a editora Gutenberg entrou em contato comigo, me propôs eu ler esse livro e compartilhar aqui no canal com vocês. Gente, que bom que eu dei essa chance, porque, nossa, foi uma coisa tão gostosinha de aquecer o coração, assim, foi uma aventura tão... o que eu precisava mesmo pra distrair a cabeça e pra dar aquela relaxada na mente. Porque Caraval é sobre 2 irmãs, uma delas tá pra casar, ela tá prometida pra um conde ali, e elas moram nesse lugarzinho ali, onde elas são totalmente controladas pelo pai. Esse pai, ele bate, ele é tipo bem abusivo assim mesmo, bem tóxico, e o sonho delas é conhecer Caraval, que é esse grande evento, esse negócio onde você vai e joga um jogo e os seus desejos são realizados. Ele não chega... as pessoas falavam muito que isso aqui era tipo um livro de circo, mas não tem nada de circo, tá? Não é um livro de circo. E elas também não veem Caraval como um circo, é mais como uma experiência, um parque de diversões, um negócio, um universo à parte onde coisas mágicas acontecem. Então, a nossa protagonista, ela escreve pro dono de Caraval, que é o Legend, falando como muito ela queria conhecer, ela queria ir pra ele vir pra perto deles ali, pra ilha onde ela mora e tal. E quando ela menciona que ela vai se casar, o Legend finalmente responde e fala, então venham aqui pra Caraval, e manda 3 ingressos pra ela, pra irmã dela e tecnicamente, pro marido, né? Na verdade, ela acaba indo com um outro rapaz chamado Jason, que chega
chega ali na ilha e começa a se engraçar com a irmã dela, enfim, todo um rolo. Esses três, as duas irmãs e o Jason, eles vão pra essa ilha e vão entrar nessa experiência muito louca, muito bizarra. Eles passam os portões, começa o próprio Alice no País das Maravilhas, começa um negócio meio mistura de realmente parque de diversão com casa do louco, uma coisa psicodélica, um negócio que em grandes momentos da história você não sabe se é real, se não é. É uma brisa esse livro, tá? Ele é tipo um Hop Harry muito louco. É um livro que te deixa muito curioso pra saber como as coisas vão se desenrolar. Eu amei as descrições que ele faz dessa vila mágica e das lojinhas. Tem tipo loja que vende sonhos, lojas que vendem tempo. Tem uma loja em formato de cartola, sabe? Umas coisas meio doidas assim. Quase um quesinho de estúdio Ghibli, sabe? Os personagens são muito misteriosos, as pessoas passam toda essa sensação de será que eu posso confiar? Será que eu não posso? Será que se eu confiar demais, na verdade vai ser somente uma ilusão e eu vou ficar presa aqui pra sempre? Tem sempre essa urgência de que você pode ficar louco em Caraval. E eles avisam no portão quando você tá entrando pra você não cair demais na conversa do jogo ali, nas ilusões do jogo, senão você pode ficar louco. Eu tava muito incerto em relação a esse livro, mas aí logo no começo, o primeiro dia que eu li esse livro, aconteceu uma coisa que sempre é uma bandeirinha que levanta assim na minha cabeça de forma positiva. Eu fechei esse livro, eu deitei na cama, eu tava lendo um pouquinho antes de dormir, eu falei, não, eu não quero dormir, eu quero ler mais. Eu quero mais desse universo, eu quero mais um capítulo, mais um capítulo, mais um capítulo. E daí no dia, eu precisava dormir, né? Não tinha como. No dia seguinte, eu peguei e eu engoli de uma vez só. De uma vez só foi tudo. O epílogo é muito... Gente, eu tô lendo um livro agora que eu estou doido pra terminar esse livro porque eu quero pegar a continuação. Eu já vou ler o segundo logo em seguida e se pau eu vou terminar já ler o terceiro também. Assim, tiveram algumas questões, por exemplo, a protagonista, ela é um pouquinho exagerada. Eu acho que ela faz muito drama. Ela é muito gritona, ela sai maluca, gritando, eu quero minha irmã, pelo amor de Deus. Aí o mundo tá caindo em volta dela e ela tá, minha irmã. Então às horas dá vontade de dar um chacoalhão e falar, fia, calma, meu Deus do céu. Eu acho que também o jogo, por mais que seja muito bom, nunca fica muito claro o que tem que acontecer ali em Caraval, o que ela tem que fazer. Então, por parte da história, ela é meio barata tonta, assim, ela fica indo pra lá e pra cá, e as coisas são resolvidas pra ela e não por ela, sabe? Alguns personagens são só bonecos ali no cenário, eu acho que o que se destaca realmente é a protagonista e o Jason, que é o par que vai acompanhar ela nessa aventura, que dentro de um jogo é complicado, porque dá a sensação que a nossa protagonista não tem competição pra vencer Caraval. Parece que ela tá jogando sozinha, que tem pessoas aqui e ali que na verdade só estão andando pra lá e pra cá. Eu sinto que é um livro, na verdade, pra mim, que funcionou porque ele me trouxe um sentimento muito nostálgico. Ele me lembrou do tipo de livro que eu gostava e das aventurinhas e dessas coisas que eu lia lá em 2013, lá em 2014. Me ativou muito o GF jovem, aquele garoto com brilho nos olhos. Me trouxe muito o sentimento das coisas que eu amava lá atrás. Então eu acho que é por isso que eu fiquei tão empolgado e investido, porque eu tava encantado em viver todo esse sentimento nostálgico novamente. Tem livro que funciona e tem livro que não funciona esse sentimento, né? Às vezes, livros que eu já cresci, já não funciona mais pra mim. E tem livros que, por mais que eu tenha crescido, que é o caso de Caraval, acho que eu tô velho já pra ler Caraval, mas ainda assim, ele me fez sentir o Victor de 2013 novamente, e isso foi maravilhoso. Ele é um livro com muito glamour por cima dele, né? Aquele glamour que te faz ler rápido, ficar investido, querer saber o mistério, se encantar pela história, mas se você for cavucar, a base dele não é muito, a estrutura dele não é muito forte. Os personagens, a trama, não tem muita profundidade, o romance é meio meia boca, mas o que importa é que eu fiquei entretido, que foi aquela farofada que eu queria ler no momento, que funcionou pra mim no momento, e eu dei 4 estrelas, na verdade eu dei 4.25, 4 estrelas, mas eu arredondei, né, no Goodreads pra 4, pra Caraval, e eu estou muito empolgado pra ler a continuação. Agora, pra encerrar, vocês viram que eu falei já de 11 coisas, o 12º eu tecnicamente não terminei, eu também não vou dar opinião agora, mas só pra vocês entenderem, porque a gente também não terminou em novembro, né, mas eu estou lendo Como Se Fôssemos Vilões, eu estou em 70%, tô pra terminar esse livro, é o livro da leitura conjunta do Clube do Jeff, que é o meu clube do livro. Agora pra novembro, a gente tá lendo em conjunto, e na próxima semana, no dia 28 de novembro, a gente vai ter uma live aqui pra discutir, com a presença do Paulo Hatz, do Livro Aí em Casa, que é o convidado desse mês pra ler, junto comigo e com a gente, e eu tô passando por essa experiência em live também, eu tô lendo bastante com o pessoal lá na Twitch, então só pra deixar registrado que esse é um dos livros que eu li em novembro também, a minha opinião completa, vocês vão ver lá na live, tá? Depois que passar, se você não conseguir assistir, ou se você não leu o livro a tempo, a live fica salva. Você entra aqui no meu canal, tem uma playlistzinha com todas as lives do Clube do GF, passadas, né? Então, vai ter a minha opinião completa desse livro. É um livro de Dark Academia, meu último suspiro com o gênero, e que eu vou adiantar pra vocês.
que veio aí, que funcionou, que eu gostei bastante. Tenho muitos comentários a fazer sobre esse livro. Tô muito empolgado pra conversar com vocês. E esses foram os livros que eu li no mês de novembro, todas as leituras que eu tinha pra trazer pra vocês aqui hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, aproveitado aí. Se você já leu algum desses livros que eu trouxe hoje, comenta aqui embaixo se você concorda, se você discorda com a minha opinião, se você também gostou, ou se algum livro que eu não gostei, você gostou ou não, ou se você também desgostou. Sempre muito bom trocar experiências aqui com vocês, então não deixe de comentar, isso ajuda muito o engajamento do canal, né? Muito ao YouTube ver que vocês estão presentes aqui no vídeo e recomendar esse vídeo para outras pessoas. Não deixe de dar o seu joinha. Se você não se inscreveu até agora, é novo aqui no canal, aproveita, clica no botãozinho, se inscreve. Tem vídeo literário toda semana. Se você quer apoiar meu trabalho, você pode se tornar um membro. Você me ajuda com um valorzinho mensal, como quase que fosse uma Netflix, assim, uma assinatura, sabe? Uma assinatura mensal. Você assina o meu programa de membros, você recebe um monte de conteúdo extra. A gente tem grupinho no WhatsApp de leitores, a gente tem leitura conjunta todo mês, a gente tem melhores amigos no Instagram, você recebe o conteúdo adiantado do canal, você recebe todos os bastidores do canal exclusivamente aí, coisas que o público geral não está por dentro, acontecendo só nos bastidores, todo o pessoal ali dos membros já tá por dentro, a gente tem um contato muito próximo, às vezes a gente faz call pra conversar, pra fofocar, pra ler juntos também, tem muita coisa que rola ali, então se você quer apoiar também, quer receber todas as recompensas, o linkzinho fica aqui embaixo, ou você pode sempre que for fazer alguma compra, usar sempre os meus links de afiliado também, que eu ganho uma pequena comissão, tá bom? É isso por hoje, galera, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, grande beijo pra vocês e tchau!